Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos na multiplicação dos pães duas situações diferentes. Na primeira, a gente observa que os discípulos vêm e sugerem, recomendem a Jesus que disperse a multidão, mandando que eles vá e comprem pão. Na segunda situação é diferente. Jesus, mostrando aos discípulos, ensinando, revela-lhes como deve agir, pois ele toma a frente no sentido de precisamos expressar compaixão diante das necessidades das pessoas, como a gente pode ler em Mateus 15, 32 a 33. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Então, assim, a situação é bem semelhante. O que acontece é que Jesus antecipa, diferente da primeira situação, onde ele espera que os discípulos ajam. Assim a gente ensina, assim a gente aprende sobre os processos de Deus. E principalmente, nós precisamos aprender como devemos agir. Como devemos agir diante da necessidade das pessoas, considerando recursos limitados. O prover de Deus, o multiplicar de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. Mas o que é importante? Revelar virtude, a virtude do Criador, compaixão. Manifestar misericórdia, graça, é o que nós devemos fazer. Devemos antecipar, devemos agir em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus. Não é agirmos segundo o pensamento natural, não é simplesmente afirmar que elas resolvam o seu problema. Isto é pensamento natural, é forma de agir natural. Tendo nós o conhecimento de nosso Deus, compreendendo os processos e a maneira de agir, devemos nos mover em favor das pessoas, sendo luz, expressando as virtudes do Criador. Não importa, compaixão, misericórdia, graça, bondade, perdão, tudo isso é de nosso Deus que Ele nos ensina, nos concedeu, porque nós temos da mesma natureza. Ele nos deu da sua natureza, Ele nos fez participantes da sua vida, de maneira que, capacitados por Ele, possamos rejeitar a maneira de viver do mundo, a forma de pensar do mundo, as paixões humanas, e vivermos como Cristo, revelando o Pai ao mundo. É simples assim. Nesta multiplicação, os recursos são os mesmos, alguns pães, poucos peixes, mas multiplica. Multiplica e alimenta aquela multidão. Da mesma maneira, Deus pode agir em nossos dias. Muitas vezes temos poucos recursos, mas devemos nos mover nesta direção de maneira que os recursos sejam providos à medida que há a necessidade. Que a gente possa entender isso, compreender que quando somos chamados para fazer algo, para viver algo, devemos agir naquela direção. Enquanto houver a nossa atitude de agir e de revelar virtude, os recursos estarão disponíveis. Se pararmos, certamente os recursos se interromperão. É assim que funciona. A gente precisa entender isso, compreender a graça, o amor de Deus, a misericórdia e aonde Ele quer nos levar, de maneira que a gente amadureça, expresse e revele a vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.